Você acha que está sozinho na sua dor? Pensa que a sua angústia é um sinal de fraqueza ou falta de fé? Se eu te disser que alguns dos maiores heróis da Bíblia, homens e mulheres que andaram com Deus e testemunharam milagres, também sentiram o peso esmagador da tristeza e um dia quiseram desistir? Fique comigo, porque a história deles pode transformar a sua. A Bíblia não é um livro de contos de fadas com personagens perfeitos. Pelo contrário, ela é um registro honesto da jornada humana, cheia de altos e baixos, de fé e de dúvida, de alegria e de uma dor profunda na alma. Nem mesmo os maiores homens e mulheres de Deus escaparam dessa dor. A Bíblia está cheia de corações aflitos que, em algum momento, também pensaram em desistir, provando que a vulnerabilidade não anula a fé, mas a torna real e profundamente humana. Vamos começar com Elias, o profeta de fogo. Imagine a cena. No Monte Carmelo, ele sozinho desafia e derrota 850 profetas de Baal e Aserá. Uma vitória espetacular, um dos maiores milagres do Antigo Testamento. Você pensaria que ele estaria no auge, celebrando, mas logo depois, uma única ameaça da rainha Jezabel o fez desmoronar. Ele fugiu para o deserto, sentou-se debaixo de uma árvore e pediu a morte. Suas palavras exatas foram: Senhor, já tive o bastante. Tira a minha vida. Veja bem, mesmo os mais fortes, os mais corajosos, podem desabar sob o peso do esgotamento físico e emocional. A lição aqui é que a exaustão pode nos levar a lugares muito escuros, mas Deus não o abandonou ali. Agora pense em Moisés, o grande libertador, o homem que falou com Deus face a face. Ele carregava nos ombros a responsabilidade de guiar milhões de pessoas teimosas e reclamonas pelo deserto. O peso era tão grande, a solidão do líder era tão esmagadora, que ele chegou ao seu limite. Em um momento de desespero, ele clamou a Deus: Se é assim que me tratas, por favor, mata-me de uma vez. Até o líder mais sábio, o legislador de Israel, pode se sentir completamente sem forças e sobrecarregado. A pressão de liderar, de cuidar, de resolver problemas sem parar pode drenar a nossa alma. A história de Moisés nos ensina que é normal sentir o fardo e que é crucial clamar por ajuda, mesmo que seja um grito de desespero a Deus. E o que dizer de Davi? O pastorzinho que se tornou rei, o homem segundo o coração de Deus. Seus salmos são repletos de louvor e adoração, mas também são um diário de sua dor. Ele não tinha medo de mostrar sua vulnerabilidade. Em muitos salmos, ele chorou noites inteiras, sentindo o abandono e a traição. Ele escreveu: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Essa pergunta ecoa através dos séculos. Davi nos mostra que até mesmo aqueles que cantam os mais belos louvores podem enfrentar silêncios profundos e noites escuras. A fé dele não o impedia de sentir tristeza, mas o guiava através dela, sempre voltando seu coração para Deus em meio às lágrimas. Talvez o exemplo mais extremo seja o de Jó. Um homem justo que da noite para o dia perdeu seus filhos, suas posses, sua saúde. A dor dele foi tão imensa, tão incompreensível, que ele amaldiçoou o dia em que nasceu e desejou nunca ter existido. Jó sentou-se em cinzas, um símbolo de luto e desolação total. Seus amigos, em vez de consolar, o acusaram. Ele estava completamente só em seu sofrimento. Mas o ponto de virada na história de Jó não foi quando ele entendeu o porquê de sua dor, mas quando, no meio das cinzas e do caos, Deus o visitou. Deus não deu respostas fáceis, mas revelou sua soberania e presença. Isso foi o suficiente para restaurar Jó. Sua história é uma poderosa lição de que Deus nos encontra em nosso ponto mais baixo, e a lista continua. O profeta Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Sua missão era anunciar o juízo a um povo que não queria ouvir. Ele se sentiu tão solitário e rejeitado que chorou rios de lágrimas. Noemi, após perder o marido e os 2 filhos, estava tão consumida pela amargura que pediu para não ser mais chamada de Noemi, que significa agradável, mas de Mara, que significa amarga. E Jonas, depois de fugir de Deus e ser engolido por um grande peixe, ficou tão contrariado com a misericórdia de Deus para com seus inimigos que também implorou pela morte. Todos eles, cada um à sua maneira, sentiram o peso esmagador da existência e chegaram a um ponto de ruptura. Mas aqui está aí a verdade mais importante de todas. Nenhum deles ficou ali para sempre. Elias foi alimentado por um anjo e recebeu uma nova missão. Moisés recebeu ajuda para liderar o povo. Davi encontrou consolo na presença de Deus e voltou a cantar. Jó foi restaurado em dobro.
Jeremias continuou a profetizar. Noemi encontrou alegria em sua neta. E até Jonas aprendeu uma lição sobre a graça. Deus os levantou. E a promessa é que Ele ainda levanta hoje. Se você está passando por um vale escuro, saiba que a tristeza não é o fim da sua história. Ela não é um sinal de que Deus te abandonou. Muitas vezes é no quebrantamento que encontramos a cura mais profunda. A dor pode ser o lugar onde a sua fé se torna mais forte, mais real, mais resiliente. A tristeza não é o fim, é o começo da cura. Não desista. Obrigado por assistir. Se este vídeo te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e lembrar que até os heróis da fé já choraram, mas todos eles recomeçaram. E se você ainda não é inscrito, siga o nosso canal para mais conteúdos que fortalecem a alma. Fique com Deus.